meu Pai. Queridos, essa reunião eu penso que você deve ser um líder, ou um líder em treinamento, discipulador, um obreiro, pastor. E eu preparei uma palavra para compartilhar com os irmãos. Mas assim, eu tenho, como eu disse ontem na minha primeira participação, antes de mais nada, desde que o pastor Aloysio tem começado a ministrar sobre a graça de Deus, eu estou com o pastor Aloysio desde 1999. No ano de 2000, eu me integrei completamente na equipe dele, e ele sempre ministrou sobre a graça de Deus, desde quando eu o conheço. Mas nesses últimos 4 anos, ele tem focado, 100% para ministrar sobre a graça e o favor gracioso de Deus. E eu tenho aprendido nesses anos, antes de até fazer o meu próprio sermão, eu tenho perguntado a Deus se, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Eu vou falar porque eu estou sentindo uma necessidade, ou porque eu vi certas coisas acontecendo ali na vida da igreja. Porque você sabe, nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós podemos fazer o sermão nosso de várias maneiras. Então, eu às vezes eu prego por algo que eu vi. Eu falei, uau, dá uma boa palavra. Eu vou pregar sobre isso. É de Deus? Sim, claro que é de Deus, mas não significa que foi Deus que mandou falar, Você apenas viu e você sentiu uma vontade de falar sobre aquilo, e eu creio que Deus põe a mão e abençoa, porque estamos falando da palavra de Deus. Outras palavras que às vezes eu prego são coisas que eu leio na palavra do Senhor, um texto queima, e eu acho que é a vontade de Deus, então eu consigo pregar algo sobre aquilo. Não é de Deus? Claro que é de Deus. Mas ultimamente tem acontecido algumas coisas tremendas comigo, que Deus tem me levado a ministrar algumas coisas por impressão no meu espírito. Nessa manhã eu aprendi uma coisa com o pastor Luiz, desde quando nós andamos juntos, que o pastor ele preza por algo que ele tem como responsabilidade. Então ele nunca deixa de preparar a sua palavra, de estar pronto, mas ele precisa também estar pronto para ouvir de Deus, e às vezes até esquecer o que ele preparou para falar. E quando o pastor Almir falou comigo sobre essa reunião de manhã com os líderes, eu preparei uma palavra para compartilhar com os irmãos. Mas depois de ontem, estando aqui com os irmãos, naquele ambiente tão gostoso, ouvindo o pastor Aloysio, as 2 ministrações, eu fui para o hotel, fui orar um pouco, e falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale amanhã com os irmãos? E Deus disse assim, descansa que eu vou falar com você. Aí eu deitei e dormi, e assentei. Quando acordei de manhã, Deus, assim, de uma maneira sobrenatural, colocou algumas impressões no meu coração. E eu quero trabalhar com você aqui nessa manhã com as impressões do Espírito, usando alguns textos voltados para uma questão de liderança. Eu sei que todos nós que estamos aqui, nós temos um senso de missão, um senso de urgência. Todos nós que estamos aqui queremos ver as nossas células explodindo de crescer e multiplicar, e isso vai acontecer. Todos nós que estamos aqui, que somos pastores, queremos ver os nossos prédios superlotados, multiplicar os cultos, fazer um culto de manhã, de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, assim por diante. Isso vai acontecer também, em nome de Jesus. Vai vir dias em que as coisas vão assim acontecer do dia para a noite. Sua célula vai crescer e multiplicar de um dia para a noite. Eu acredito nisso, porque o Senhor já tinha dito isso lá no Velho Testamento,
que haveria um tempo que ninguém precisaria falar dele, ele mesmo iria falar, ensinar, e isso vai acontecer. As pessoas só olhar para nós, haverá assim, um desejo de ser o que nós somos, de falar o que nós falamos e de viver o que nós estamos vivendo. No entanto, eu perguntei para Deus, falei: Senhor, por que muitas vezes nós deixamos de crescer, de avançar, como nós precisamos fazer isso? O que acontece? Por que acontece? E aí o Senhor então começou a colocar alguns textos no meu coração, e eu fui para a palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã. Talvez não seja assim algo bem dentro do tempo, ou seja, uma linha cronológica, mas você pode anotar o que eu vou compartilhar com você nessa manhã. Aí você coloca na ordem que você quiser aí, até para você compartilhar depois no seu grupo de discipulado. Eu estava falando com o pastor Beto, que me trouxe para cá hoje de manhã, que nós precisamos aprender a acompanhar a Deus na mudança que Ele faz. Deus não está mais lá no velho, Deus agora está no novo. E uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa liderança, na maneira até de falar, maneira de fazer, é exatamente isso: acompanhar o novo e esquecer o velho. Deus, Ele não está mais ali, agora Deus está aqui. Então, se Deus está aqui, eu preciso estar onde Ele está. E se eu aplico o meu coração, o meu chamado aonde Deus está, as coisas vão fluir, vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a célula vai explodir, as igrejas vão arrebentar de crescer. Então eu preciso acompanhar as mudanças. Eu não posso estar mais aonde Deus não está. E o problema da falta de crescimento na vida de muitas pessoas, de muitos pastores, é que ele não acompanhou a mudança de dispensação. Deus não está lá mais no velho. Então, quando eu tento edificar algo no velho, no tempo da velha aliança, eu vou me estressar, eu vou até orar, eu vou até jejuar, mas isso não vai acrescentar um côvado no meu ministério, porque Deus não está mais aqui. Não é dessa maneira mais. Agora é de uma outra maneira, é com outra palavra. Vamos dizer assim que nós gostamos dessa palavra, é com outra estratégia. E nós precisamos mudar isso. Então, se nós não acompanharmos a mudança de Deus, nós vamos ficar para trás. E aí nós vamos ter problema, porque nós vamos achar que Deus não nos chamou. Sérgio, mas cadê? Eu tinha certeza, eu tinha convicção, mas agora eu faço, eu oro, eu jejuo, e a coisa não acontece. Mas acontecia antes. Por que não acontece agora? Porque agora Deus mudou. Você entende isso, querido? Você entende? Então agora, presta atenção, não é agora na minha força. Então no velho era aqui, olha, o reino de Deus era tomado pela força, e aqueles que se esforçam, se apoderarão dele. Então é a mensagem do velho ainda, é de João Batista, não é a mensagem do Filho de Deus, está aqui. Então quando Deus estava aqui, eu me esforçava e a coisa acontecia. Mas presta atenção, eu me lembro, nessa dispensação antiga, quando Deus estava aqui, a gente fazia a coisa explodir. Mas deixa eu te dizer, Deus mudou. Agora não é você mais que faz, agora é Ele que faz. E você precisa estar aqui. E quando eu tenho esse entendimento, essa linha de entendimento, e aí eu vou voltar a crescer, eu vou voltar a explodir, a minha célula vai ter vida de novo, meu ministério vai explodir. Então não adianta querer medir forças com algo que não vai dar em nada. Então não podemos ficar onde Deus não está mais. Deus agora está lá, então vai para lá. Diga amém. Estou falando isso, talvez não é nada novo, mas presta atenção. Eu conheço, eu sou pastor, eu acompanho 20 igrejas, eu acompanho muita gente, e eu não tenho medo de falar para você, tem muita gente que está lá ainda. Tem muito pastor, tem muita gente que está lá, mas que deveria estar aqui. E por que está lá? E agora ele está questionando.
Por que a coisa não está acontecendo mais como antes? Por que eu oro e agora parece que minha oração não passa do teto? É porque, filho, você não acompanhou ou não está acompanhando a mudança de dispensação. Agora, Deus tirou o foco do velho. Agora Deus colocou o foco no novo. E o novo é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, essa é a primeira impressão que eu tive nessa manhã. Estava conversando com o pastor Beto. E assim, isso testificou muito no meu coração. Mas muito. Eu não falei o que eu estou falando isso aqui para você, para os meus líderes lá. Deus falou comigo isso de ontem para cá. Foi agora de madrugada. Deus falou comigo. Porque eu falei, Senhor, qual que é a mensagem que o Senhor falou que ia dar para mim? Ele disse, eu vou colocar algumas impressões aí no seu coração, no seu espírito. Deus está te dizendo, para mim e para você, está na hora de estar aonde Deus está. E Deus está no novo. Deus é novo agora. É tudo novo. A mensagem é nova. A maneira de construir é nova. A maneira de discipular é nova. Tudo é novo. Sai do velho. Esquece de Moisés. Agora é Cristo em vós, a esperança da glória. Você lembra daquele texto que Jesus pega os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva ele para o Monte Tabor, para o Monte da Transfiguração, e lá Jesus se transfigura diante dos discípulos, vem uma voz do céu e diz assim para os 3, a partir de então, agora, a ele ouvir. Esquece os profetas e esquece a lei. Ouça a ele agora. O novo, o que veio para trazer uma maneira nova de ser, de viver, de edificar, de construir, de multiplicar e de viver o pleno propósito de Deus para nós. Cristo. Quando eu ouço a Cristo e esqueço Moisés e os profetas, as coisas acontecem. Então eu sinto em dizer para você, vou trabalhar isso um pouco com a minha liderança lá em Salvador, na Vinha Bahia. Eu vou dizer, irmãos, talvez não, tenho certeza. Sabe o problema da falta de crescimento nos nossos dias? É porque você não acompanhou as mudanças. Não é a mudança do homem em si, é a mudança de Deus. Deus mudou. Mudou a sua maneira de construir. Deus mudou a sua maneira agora de edificar. Deus mudou a mensagem. E a mensagem agora é essa: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Amém. Ok, essa é a primeira impressão. Eu só quero dizer isso para você. Mas a segunda impressão que eu tive no meu espírito, eu perguntei, porque nas nossas células, nos nossos compartilhamentos, sempre tem, né? Por que isso? Por que daquilo? Por que você acha aquilo? E eu perguntei para o Senhor, por que muitos não estão crescendo? Por que muitos pastores estão tão estressados? Por que muitos até estão deixando o próprio ministério porque estão cansados de lidar com algo que não está virando em nada? Por que muitos líderes vivem pensando em chegar no pastor e dizer, pastor, olha, eu dei o que tinha que dar, passa para outro, não estou conseguindo mais. Por que você sabe, eu estava lendo uma matéria, acho que já uns 2 meses atrás, que o ano passado foi o ano que teve assim, o aumento, assim, cresceu demais de pastores que suicidaram. Mas o pastor parece que não combina. O cara vai lá, dá um tiro na cabeça, ou pula lá do prédio. Combina com homem de Deus, com mulher de Deus. Mas foi um índice muito alto de pastor que tirou a própria vida. Por quê? Porque eu penso que ele carregou por muito tempo a igreja nas costas, na sua força humana. Quem sabe ele sustentou a própria igreja até com o próprio salário dele, que comprou as coisas, com o salário dele, porque a igreja não tinha. Ele tirou e colocou, em vez de receber, ele dava. E ele fez isso por anos a fio. E daqui a pouco chega o cansaço, né? O estresse bate, a angústia vem,
a renda da igreja diminui, e aí a dívida começa a ser uma prática diária ali, mensalmente, anualmente, e o cara fica louco, aí tira a própria vida. Mas por que isso acontece? Eu perguntei para Deus, por que isso tem acontecido, Pai? Isso não pode acontecer, não vai acontecer comigo e nem com você, em nome de Jesus. Não vai acontecer, porque o tiro vai sair pela culatra. Se o diabo tem tentado usar isso, Deus tem aberto os nossos olhos e tem nos colocado no novo, porque é o antigo que cansa, que é enfado, que é canseira e que não dá resultado mais. Agora é o novo. E aí eu perguntei, por que, Senhor? Por que isso? Você sabe o que Deus falou comigo? Você não vai acreditar. Não é nada novo. Não é nada novo. Mas é algo poderoso. Diz, pai, por que isso tem acontecido? Deus falou assim para mim, filho, é porque muitos estão ouvindo a voz errada. Que história é essa? Ele diz, tudo começa em ouvir a voz certa. Bom, vamos construir um princípio aqui dessa impressão. A palavra do Senhor diz que Jesus veio em carne, nasceu da Virgem Maria, e aí ele foi conduzido ali para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado, ele sai da água e em seguida, veio uma pomba, forma ali do Espírito Santo, e veio uma voz que lhe dizia, olha a voz, este é o meu filho amado, a quem tenho muito prazer. Bom, olha só como que começou o ministério de Jesus. Ele não começou no monte. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo, o ministério começou lá em Mateus capítulo 4, onde ele foi tentado pelo diabo. E lá, porque ele respondeu a Deus de maneira correta, então o ministério dele foi tremendo e sobrenatural. Mas eu não acredito que o ministério começou lá. O ministério de Jesus começou ouvindo uma voz. E ao ouvir essa voz, tu és o meu filho amado, a quem tenho muito prazer, essa voz determinou o sucesso absoluto do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele ouviu essa voz, tu és o meu filho amado e em ti eu tenho muito prazer, eu me alegro demais com você. Essa voz definiu dentro do líder Jesus, do pastor Jesus, o sucesso nos seus dias. E ele pôde começar e concluir muito bem o seu ministério, só porque lá no início ele ouviu uma voz. E qual foi a voz? Você é o meu filho amado e você me dá muito prazer. Essa voz, eu acredito, o que eu vou te falar aqui agora, essa voz ecoou o tempo todo no interior de Jesus. Quando ele foi lá para Mateus no capítulo 4, e o diabo veio tentá-lo, a voz ecoava dele e a voz dizia, lembra que você é o meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Aí ele olha para o diabo e faz assim, não quero você, eu quero a voz que está dentro de mim. Preste atenção. Estou trabalhando com os irmãos com a impressão. A pergunta que eu fiz para Deus é por que muitos estão estagnados? E Deus falou comigo assim, primeiro, porque muitos estão lá, deveria estar ali. Segundo, porque muitos estão ouvindo a voz errada. Qual que é a voz que nós deveríamos ouvir toda hora e todo dia, sem parar? Tu és o meu filho amado e lembra que eu tenho prazer em você. Bom, vamos construir alguma coisa aqui mais. E aí, Jesus viveu momentos muito complicados, como eu e você estamos vivendo. A Bíblia diz que
chegou um ponto que Jesus quase caiu na tentação, que é a maior tentação, na minha opinião, que é a tentação de desistir. Você vai lá para o Getsemane, e aí a coisa estava tão complicada, sabe aquele tempo que você ora, que você jejua, Deus não fala com você, parece que você está lá naquele período interbíblico em que 400 anos você não ouve a voz do Pai. E aí parece que o céu é de bronze. Você lê a Bíblia, 66 livros, você não consegue ver Deus ali para nada. Jesus vai, começa a orar, gota de sangue começa a cair sobre a terra ali, e aí ele começa a suar, dizendo: Senhor, eu não sei o que eu faço mais não. E aí eu estou pensando até em desistir, mas você sabe de uma coisa? De repente, a voz ecoou dentro dele, dizendo: Tu és o meu filho amado, e em você eu tenho prazer. Então ele levanta, olha para o Calvário, e vê a cruz, vê o sofrimento, e diz: Eu sou filho amado, Deus tem prazer em mim. Aí pega o capeta e não quero você, eu quero a cruz. Porque a voz ecoava dentro dele, nas maiores angústias da sua vida. Quando ele pensava em desistir, a voz dizia: Lembra, você é filho amado. Você sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu estou com você. Eu estou com você quando você é tentada. Eu estou com você quando você está pensando em desistir. Eu estou com você quando você está suando gotas de sangue. Eu estou com você. Você é amado. E outra coisa, eu quero te lembrar: eu tenho prazer em você. Mas peraí, vamos voltar lá do começo. Qual essa voz veio quando Jesus não tinha feito nada ainda? Ele saiu da água do batismo e Deus falou o que para ele? Eu tenho prazer demais em você. Jesus não tinha feito nada, Jesus não tinha feito um jejumzinho, Jesus não tinha assumido nem a postura ainda de liderança, Jesus não tinha expulsado nenhum capeta ainda, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha feito nada ainda, e Deus falou o que para ele? Tu és meu filho amado. Essa voz foi determinante para Jesus começar, prosseguir e lá na cruz dizer: está consumado. Está consumado. Por que muitos estão pensando em chutar o pau da barraca? Porque eles estão ouvindo uma voz que não é de Deus. E aí, eu quero ler um texto com você agora. Deus falou comigo isso de manhã. E esse texto que eu vou ler com você, eu não sei quantas vezes eu já usei ele assim para pregar tanta coisa, tanta coisa. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos ler um texto que eu acho que ele é tão poderoso, tão poderoso. Primeiro livro dos Reis, olha só que coisa tremenda. Primeiro livro dos Reis. Eu gosto muito desse texto, porque muitos estão ouvindo uma voz que não é de Deus. Primeiro Reis 19, no versículo 11. Primeiro Reis 19, 11. A falta de ouvir essa voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, tem feito com que muitas pessoas desistam do seu chamado, da sua célula, e o diabo tem tomado espaço na vida de muitos. Eu gostei muito desse texto. Palavra 1 Reis 19, está projetado aí não? Deixa eu colocar aqui então. Está lá? Ok. Você conhece o texto. Antes, Elias sobe no monte, desafia 450 profetas de Baal, ora, o pau quebra, fogo desce, e 450 profetas é morto, desce para o ribeiro de Benzor, e ali Elias mata todos eles. Jezabel fica sabendo, manda uma mensagem para Elias dizendo: olha, assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Bateu um desespero nele, e ele começou a fugir. Olha a voz do diabo, de Jezabel: eu vou acabar com você, você não vai prosseguir com isso. E aí Elias, ele entra num processo de fraqueza e de decrescimento espiritual, se existe essa palavra. Ele entra por um caminho da desistência, e aí ele sai fugindo, né? Ele sai fugindo. A Bíblia diz que ele se foi, não tinha destino para ele ir, ele não sabia, ele não planejou para onde ele iria correr. A Bíblia diz que ele estava acompanhado com outro discípulo. No meio do caminho, ele deixa o discípulo e passa a andar sozinho. Isso aqui é um perigo,
quando eu deixo de andar com o meu discipulado, quando eu deixo de andar com o meu cobertura, com o meu mentor, e agora eu quero andar sozinho, eu estou entrando no processo de um caminho da falência espiritual do meu chamado. E aí a palavra de Deus diz que Elias deita debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que ele pede a morte. Ele pede a morte. Ele diz: basta, Senhor, agora tira a minha vida. E quando ele pede a morte, o que significa isso? Porque quando alguém está entrando nesse caminho da fraqueza espiritual, do desânimo, ele começa a falar coisas negativas. Ah, não fui chamado para isso, ninguém me dá ouvidos na minha célula, eu falo, as pessoas não me ouvem, acho que não tem chamado, acho que eu não nasci para essas coisas. Ou seja, a pessoa está pedindo para ele a morte. Mas aí não é isso que eu quero falar. A palavra de Deus é interessante. A palavra do Senhor diz assim, olha, coloca lá no versículo 10. Versículo 10, por favor. Alô? Ao que lhe respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Pode passar? No versículo 11, ao que lhe respondeu: vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. Agora preste atenção, preste atenção. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Depois da vírgula, o que está escrito? Alô? Porém, o Senhor não estava nessa voz, nesse vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. A palavra do Senhor continua. E depois do terremoto, um fogo. Isso aqui tudo é a voz. Então, qual que é a primeira voz? Vento. Depois do que, meus irmãos? Terremoto. Depois do que? Fogo. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus não está em nenhuma dessas três coisas. O que está acontecendo no seu ministério? Sabe aquele vento que tem tentado bater no seu coração, na sua vida, na sua casa? Essa voz não é de Deus. O que está acontecendo não é de Deus. Esse vento não é o vento do Espírito. Essa voz que você está ouvindo de destruição não é a voz de Deus. Depois do vento vem o quê? Um terremoto. Sabe essas coisas? Essa voz que o diabo tem dito para muitas pessoas, que tem abalado o seu chamado, abalado o seu ministério. Essa voz também não é de Deus. Deus não está nisso. Saia disso. Não ouça isso. Porque Deus tem dito que por causa de ouvir essas coisas, que as coisas estão sendo abaladas, muitas pessoas têm deixado de avançar. Também Deus não está no fogo, porque o fogo aqui aponta para algo que é destruição, que vem para desconstruir e não para construir. Então essa voz que diz, eu vou destruir você, vou destruir sua casa, seu ministério, seu chamado, que não sei o quê, essa voz não é de Deus, essa voz de medo, porque todas essas três coisas criaram pânico em Elias. Quando nós ouvimos vozes que traz vento de destruição, quando nós ouvimos coisas que talvez tenham tentado abalar a gente, a nossa casa, o nosso ministério, eu tenho sido abalado porque eu estou ouvindo coisas do meu coração e eu acho que o tempo acabou. Deus não está nisso. Deus não está nada em que vem para abalar, em que vem para destruir. Deus não está nisso. Agora, como que Elias ouviu de Deus? Agora presta atenção. Então vamos ler no 12. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, o quê? Uma voz mansa e delicada. Qual que é a voz mansa e delicada? A voz
que Jesus ouviu lá depois que ele saiu do batismo: tu és o meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Eu sei do que eu estou te falando nessa manhã. E nós vamos orar. Você tem ouvido vozes. Voz de vento, de terremoto, de fogo. Que Deus não está nisso. Sabe esse tempo de que você está sendo chacoalhado aí? Deus não está nisso não. Essa voz que está dizendo: é hora de parar. Eu não vou prosseguir mais, está doendo, está difícil. As pessoas não querem nada com Cristo. É essa voz, Deus não está nela. Deus está em outro fogo. Deus está em outro vento. Deus está em outro abalar espiritualmente, se dizendo que vai ser construído dentro de nós aqui nessa manhã. Deus tem dito: por ouvir essas vozes. Voz de quê? Você sabe? A primeira voz que eu ouvia 3, 4 anos atrás, quando a crise se instalou na nossa nação, de irmãos que chegaram e diziam: pastor, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar a minha vida? A minha casa, a minha família? Essa voz não é de Deus. Ele ouviu uma voz que não é de Deus. Qual que é a voz que nós precisamos ouvir e ecoar dentro de nós todo dia? Uma voz mansa. Tudo que não é manso é do diabo. Tudo que não é delicado é o diabo que está tentando construir algo dentro de você, para te abalar, para destruir o chamado de Deus na sua vida. Hoje você vai ouvir uma voz mansa, delicada, e sempre ela vai ecoar dentro de você, mesmo em tempo de complicações, de dificuldade, como Jesus ouvia: eu sou filho amado, e Deus tem prazer em mim. É essa voz que me coloca de pé. É essa voz que me faz ir rumo ao propósito de Deus, a cruz. É essa voz, independentemente do que eu esteja passando, ouvindo, eu só vou dar crédito a ela. Quanto a mim, não importa o vento lá fora, não importa o fogo que o diabo está tentando enviar, quanto a mim tem algo que me diz: antes de fazer nada, Deus já me dizia: eu sou amado. É essa convicção que eu tenho. E o meu ministério vai explodir a partir dessa voz tranquila e suave. Qual que é a voz? Você é amado e eu tenho alegria em você. Eu sinto Deus dizer para mim e para você hoje, nessa manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que o diabo tem tentado e tem conseguido abalar a estrutura ministerial que o Senhor nos colocou? Porque nós estamos dando crédito à voz do vento, à voz do terremoto, à voz do fogo, que são produzidas pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, o diabo. Irmão, tudo que é desespero, tudo que é complicado, não é voz de Deus. A voz de Deus sempre é... O que está escrito lá? Coloca lá da gente: mansa e delicada. Mansa e delicada. Não tome decisões ao ouvir voz do vento. Não tome decisões ao ouvir voz do terremoto. Não tome decisões ao ouvir voz do fogo. Mas tome decisões quando a voz ecoar dentro de você, uma voz tranquila. E a voz tranquila é simplesmente essa: você é amado, eu tenho prazer em você. A pastora Luiz disse aqui ontem, e eu tenho feito isso uma prática na minha vida diária. Coisas boas acontecem com aqueles que se sentem amados. Coisas boas acontecem com aqueles que têm revelação e ouvem sempre essa voz: tu és o meu filho amado. Você sabe, irmãos, quando Jesus ouvia essa voz, quando ele levantava de manhã, ele percorria as cidades e não cansava, porque ele liderava ouvindo a voz do Pai: eu sou amado. E o fariseu, os escribas, não vai me tirar da posição da bênção.
bênção. O diabo não vai me tirar, a própria cruz não vai me tirar, o sofrimento não vai me tirar. Sabe por quê? Porque Ele tem dito: eu sou amado, Ele cuida de mim e Ele vai me levar a cumprir a sua vontade. Por que que muitos estão entrando em estresse? Porque estão ouvindo a voz errada. Por que que muitos estão querendo chutar o balde? Porque você tem dado crédito no tempo que está aí fora, que não tem nada a ver conosco. A vida do crente é diferente. Ele não entra naquilo que está lá fora. Ele não dá crédito àquilo que o governo fala. Ele não dá crédito ao desemprego que está lá fora, porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. Estamos liderando com uma voz dentro de nós muito conturbada. E é preciso mudar isso hoje. E o Senhor está mudando isso dentro de você. Está mudando isso dentro de mim. Eu quero ouvir essa voz todos os dias da minha vida. Eu sou amado e Deus tem prazer em mim. E Deus tem prazer em mim. Não é porque eu faço, porque Ele falou isso para Jesus, quando Ele não tinha feito coisa alguma. Porque sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos fazer para depois ouvir a voz de Deus. Agora sim, agora você é amado. Nós queremos multiplicar para depois. Agora sim, agora parece que eu estou ouvindo que Deus está me amando. Deus está amando por cadê? Porque com a minha força eu gerei. Gerou o quê? Você gerou Abraão, você gerou Isaac ou você gerou Ismael? Porque você sabe, Ismael, fruto da carne, nunca fica na casa, nunca fica na célula. Quem fica é o filho da promessa, o Isaac. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Eu vou dizer, eu não sei se o baiano fala isso, mas não fala não. Não se apoquente não, filho. Aqueles que foram embora não eram Isaques. Eram os Ismaelzinhos. Foram gerados pelo seu jejum, grande coisa. Pelo seu conhecimento poderoso das Escrituras Sagradas. O super pastor, o super obreiro, o super discipulador, o cara. Você ficou feliz por alguns anos. Mas aí, o Ismael, um dia Deus põe ele no lombo de um cavalinho e dá um tapinha do bumbum do cavalo e vai embora. E vai embora e nunca mais volta. Mas eu vou dizer algo para você. Quando nós ouvimos uma voz: eu sou filho amado, nós só vamos gerar Pedro, Tiago e João. Aqueles que ficam. Eu tenho certeza, acredito, confio e assino embaixo que o pastor Luiz falou que ontem. 2019 para frente, nós vamos crescer como nunca crescemos antes. Sabe por quê? Porque Deus tem nos transicionado para o novo a cada dia. A cada dia. A cada dia. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, novo líder, novo pastor, novo discipulador, novo ministro. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A voz renovou, agora você é amado, e eu tenho prazer em você, meu filho. Tenho prazer em você. Quando você ouve essa voz todos os dias da sua vida, eu decidi ouvir essa voz. Deus falou comigo nesse texto. Eu dei crédito a muitas vozes erradas. A voz do vento. Irmão, vento. Tem o vento do Espírito no novo. Mas preste atenção. O diabo também causa essas tempestades. Jesus estava descansando lá no meio do mar. A tempestade veio. Mas ele não ouviu a tempestade. Ele levantou e falou: o que você está fazendo? Vai embora. Não deixa eu dormir. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme, rapaz. Você precisa dormir muito.
está dormindo pouco, irmão. Você está liderando, mas você está acordado demais. Você está vivo demais, você está em pé demais. Essa não é a posição. Essa posição cansa, as pernas dói. O lombo dói. Mas Deus resolve isso como? Fazendo você e eu fazermos mais sacrifícios ainda? Não. Agora Ele te põe para descansar. E quando você descansa, aí Ele começa. Aí Ele começa. Essa impressão que Deus colocou no meu coração nessa manhã tem sido revolucionária para mim desde essa madrugada. Eu só quero ouvir uma voz. E eu não quero ouvir vozes de tempestade, não. Chega, eu já ouvi demais. Eu já ouvi terremoto demais dizendo, ih, vai acabar. E quantas vezes eu ouvi o diabo falando, vai acabar, sua igrejinha, ela vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Vou tirar o dinheiro de todo mundo. Eu já ouvi, essa voz deu uma baladinha. Ela me sacudiu. Ela queria me desestruturar. É o terremoto do diabo. Mas Deus não está nisso. A Bíblia diz que Deus não estava no vento. Essa voz, Deus não estava lá não. Quero te dizer, essa voz que tem tentado tirar você, essa voz não é tranquila. Não é de Deus. Esse fogo não é do Espírito, porque o Espírito constrói. Esse fogo do diabo, ele destrói. Se essa voz que você tem ouvido tem te feito sair da posição, filho, não é de Deus. Não é de Deus. Qual que é a voz de Deus, pastor? A voz de Deus é mansa, suave. É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Você consegue levantar suas duas mãos para o Pai e ouvir essa voz dentro do seu coração? Aí agora, ouça a voz de Deus dizendo para você: você é filho amado e eu tenho prazer em você. Eu desafio, ouça essa voz agora. Deus não está na tempestade, Deus não está nesse fogo, Deus não está nesse terremoto, mas Deus está numa voz, um cício tranquilo e suave. Ele te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus e eu tenho prazer em você. Eu preciso desconstruir algo em você nessa manhã. Deus não está interessado em primeira mão nos seus frutos. Em primeira mão, Deus está interessado em você. Jesus não tinha feito nada e a voz dizia o quê? Eu tenho prazer em você. Jesus não tinha ganhado uma alma ainda, pastor Ricardo. Não tinha multiplicado uma célula ainda. Não tinha multiplicado. Pastor, Deus tem prazer quando frutificamos? É claro que tem, presta atenção numa coisa. Mas em primeiro lugar, Deus tem prazer em você. Você quer ver isso? Por favor, João no capítulo 15. Olha só que texto interessante Deus colocou. Foi impressões no meu espírito nessa manhã. Você sabe, eu preciso desconstruir algo, duas coisas com você aqui nessa manhã. Vamos lá, João capítulo 15, no versículo 16. Vamos abrir lá, deixa eu abrir aqui também aqui. João 15, 16. Isso, nessa versão atualizada, não é isso? Olha só o que diz o texto, é muito interessante. E eu preciso desconstruir algo dentro de nós. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Lembra, nós só vamos permanecer com os Ismael. Com o Ismael não, só com os Isaques. É com Isaac que nós vamos permanecer e é com Isaac, o filho da promessa, que nós vamos chegar lá. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Bom, eu não vou ter tempo, mas tem 3 palavras aqui nesse texto. Para entendê-lo, nós precisamos compreender essas 3 palavras. Quais são elas? Primeira palavra que eu gostei demais ao estudar é a palavra
escolhi. Escolhi. Diga comigo, escolhi. Então preste atenção. Para quem tem, né, a Bíblia Oliver Tree, e se você tem o Strong's nela, se você clicar em cima dessa palavra escolhi, ela te dá um vislumbre muito poderoso do que significa isso. Então, são 3 sentidos: o primário, o secundário e o terciário. Então, Strong's, um estudioso da palavra de Deus, da Bíblia, ele define essa palavra de 3 maneiras, e eu achei super poderoso. Bom, vamos ver de cima para baixo, e vamos construir algo aqui de baixo para cima. Você está aqui comigo nessa manhã? Amém. Tem um cântico, não sei se o Pavão canta, acho que canta, né? É aquele cântico que fala assim: é aqui que eu me sinto muito bem. Você lembra dessa canção? Eu vou te perguntar, você está sentindo bem aqui? Amém. Então levanta a sua mão e diga: é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu... Agora bem forte, crescendo, crescendo, crescendo. Irmãos, se você sente bem aqui, é que você está crescendo. Se você sente bem, você não está crescendo. Mas se você sente bem, você está crescendo. Então preste atenção. A palavra escolhi tem 3 sentidos. E eu vou falar a primeira. Primeiro, escolhi significa selecionar para si mesmo, escolher entre muitos. Então o que significa isso aqui? Que você é um privilegiado, porque entre muitos, o Senhor escolheu você para estar aqui. Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso. Sentido primário. Segundo, o sentido secundário. Strong's define essa palavra como escolher alguém para um ofício. Escolher alguém para uma função, para um propósito. Então você foi escolhido para um propósito, para uma função. Você precisa ter clareza disso, entender isso. Então, eu fui escolhido, escolhi ser separado para um propósito. Deus me separou para uma função, e eu preciso entender essa função na minha vida. O que eu mais gosto, é aqui que talvez nós deveríamos ficar mais tempo, é o último sentido da palavra escolhi. Strong's aqui define escolhi da seguinte forma: escolhido por Deus para receber favor. Não, vou dizer de novo. Escolhi aqui significa ser escolhido para receber favor. Irmãos, eu nunca tinha visto isso aqui. Porque quando eu estava aqui na dispensação antiga, eu achava o seguinte: Deus me escolheu. Então está dizendo ali, ele me escolheu para frutificar. E agora eu vou frutificar. E agora eu vou suar a camisa. Eu vou levantar de madrugada. Vou visitar a minha igreja em 2 semanas. Vou visitar 1 por 1. E eu vou fazer 10 encontros por semana. E agora eu vou... No sentido, em primeira mão, Deus não fez isso comigo, com você. Mas em sentido primário, se você ligar lá para aquele texto de Mateus, capítulo 1, versículo 16 e 17... Quando Jesus ouviu a voz que dizia: tu és meu filho amado, a quem me compraz, eu tenho prazer em você. Então escolhi significa, eu escolhi você para te dar os meus favores. Você foi escolhido para ser favor. Irmão, eu quero te pedir uma coisa. Você não pode perder a palavra que eu vou ministrar à tarde. Eu tenho algo para te falar nisso aqui, eu até vou parar por aqui, senão você não vem para ouvir à tarde. Mas é algo muito poderoso, Mas de antemão o Senhor não está preocupado com o seu fruto. De antemão o Senhor está preocupado com você, com o seu coração. Ele quer amar você, Ele quer encharcar você de amor, Ele quer encharcar você de beijos, Ele quer encharcar você de proteção. Salmo 65:11, ou seja, é o ano da bondade. O Senhor quer coroar você de muita bondade, de muita graça, de muito poder. O Senhor quer abraçar você, o Senhor quer proteger você. De antemão a voz veio para dizer: eu tenho prazer em você, não é porque você multiplicou, não. Eu tenho prazer em você porque tu és o meu filho. Quando eu entendo isso, quando tem revelação disso, me dá vontade de ganhar o mundo inteiro em um dia. Em um dia. Porque eu fui escolhido em primeira mão para receber favor de Deus. Em primeira mão eu fui escolhido para ser abençoado.
Aí depois ele diz, agora sim, você é escolhido, favorecido, agora você vai e vai frutificar, e os seus frutos vão permanecer. Vão permanecer. Você sabe quem frutifica? É aquele que hoje vai fazer isso, tirou o estresse dentro do coração dele, tirou essa agonia, essa pressão que tem que ganhar a cidade em um dia, que não sei o quê. Mas quando você tem entendimento que você é filho amado, que você escuta essa voz todo dia, eu sou amado, aí ninguém me segura. Ninguém me segura. Para de ouvir a voz errada. Ouça a voz de Deus. Essa voz é, lembra, você é filho amado. Jesus teve sucesso no ministério depois que ele ouviu a voz. O ministério dele começou ouvindo uma voz. E essa voz determinou o sucesso absoluto do seu ministério. Ouça ouvindo a voz. Lidere ouvindo a voz. Sirva ouvindo a voz. Pastor, eu não consigo ouvir essa voz. Hoje você vai ouvir. Estou olhando aqui para o meu amigo, pai apóstolo Almir Freitas. Um dia minha filha, ele estava lá ministrando. A minha filha mais velha chegou em mim chorando, falou, pai. Uma semana antes, estava no carro, ela começou a chorar, falou, pai, eu não consigo sentir o amor de Deus. E tudo que eu falava para ela não adiantava nada. Nada. Expliquei a Bíblia, tudo, não adiantou nada. Um dia meu amigo vai lá ministrar na nossa igreja. E aí unção, daquele jeito que os irmãos conhecem ele. Quebrou tudo lá. Minha filha chega e falou, pai, Deus está me dizendo, se eu abraçar o pastor Almir, eu vou sentir o amor dele. Eu falei, minha filha, o que você está fazendo aqui ainda? Pula em cima dele. E ela é obediente. Ela pulou em cima dele lá. Quando ele abraçou, o amor de Deus envolveu a minha filha. E ela se tornou e tem se tornado uma pessoa muito apaixonada por Jesus. Naquele dia ela conseguiu ouvir uma voz. E a voz dizia para ela, ela falava para mim. Pai, Deus falou para mim que eu sou amada. Deus falou que eu sou amada. Agora, por que ela recebeu amor? Porque ele tinha amor para dar. Sabe qual que é o líder que frutifica? É aquele que tem amor para dar. É aquele que ouve a voz dizendo, eu sou amado. E porque eu sou amado, eu tenho amor para passar para as pessoas. Mas qual que é a voz que muitos têm ouvido e liderado? Eu acho que não presta para nada. O que é que eu estou fazendo aqui nessa célula, nessa igreja? Tantos anos tentando e nada aconteceu. Essa voz do vento, filho. Essa voz é do terremoto. Essa voz não tem nada de Deus nisso aí. Está muito bagunçado. A palavra do Senhor diz que Deus não é um Deus de confusão. Está confuso? Deus não está nisso. Está querendo arrebentar com tudo? Para aí, não vai não. Porque Deus não está nisso. A voz de Deus sempre é, calma, meu filho. Você é amada. Tá, mas o pau está quebrando lá, eu tenho que ouvir essa voz? Sim. Hoje você vai ouvir essa voz. E eu quero profetizar com todas as minhas forças. Você vai frutificar muito. Como, pastor? Só ouvindo essa voz. Eu sou amado. Só ouvindo essa... E outra coisa, Deus está satisfeito comigo. Não tive como jejuar essa semana. Deus continua satisfeito com você. Eu não tive como nem ler os textos que eu programei essa semana. Deus está satisfeito com você. Não visitei ninguém esse ano. Irresponsável. Deus está satisfeito com você. Tenho caído em algumas tentações. Deus está satisfeito com você. E a voz continua dizendo, tu és meu filho amado. Há 6 meses atrás eu descobri que o diabo estava tirando o povo da nossa igreja, levando eles a pecarem. Irmão, mas veio uma ira tão grande do diabo. Eu não sei como e quando eu falei esse negócio, não falei. Falei, irmãos, Deus está me dizendo um negócio aqui, vamos resolver o problema? Se você pecar,
seja o pecado que for. Pelo amor de Deus, não peca não. Mas se acaso você tropeçar nessa caixa, pecar, quando for domingo, vem para o culto a si mesmo. Eu bebi, encharquei a cara. Vem bêbado para o culto. Porque lá você vai ouvir uma voz. Você é filho amado demais. Bom, foi para casa, todo mundo. O irmão, grandão, forte, arrumou a confusão com o irmão dele lá dentro da casa. E ele, para não bater no irmão, amassar o irmão, ele pegou o braço dele e batia na parede, de raiva. E quebrou o braço. Correu e enfaixou. Aí o líder, meus líderes lá são desse jeito, são nervosos. Eu aconselho eles de um jeito tão diferente lá em Salvador. E aí ele ouviu uma voz. A voz do vento, a voz do terremoto e a voz do fogo. A voz de condenação. Você é líder. Que papelão, hein, meu chapa? Seus pais não são crentes e agora o que eles vão falar de você? Aí ele lembrou da minha palavra. Se pecar, vai para o culto a si mesmo. No domingo ele entrou em confusão. Lembrou da palavra. Foi com o culto tudo enfaixado. Ele me procurou. Falou, pastor, sabe isso aqui? Se eu não tivesse ouvido aquela palavra de domingo, eu teria saído da igreja. O que aconteceu, fulano? Para não bater no meu irmão, eu quebrei meu braço, batendo na parede. Mas eu ouvi uma voz dizendo que eu era filho amado. Não era por causa disso, do meu pecado, que eu deveria deixar de estar no culto. Irmão, tem acontecido algumas coisas estranhas demais na minha cidade. Na minha conferência, ano passado, chegou um irmão, bebão. Ô, irmão, pastor, eu lembrei daquela palavra. Qual palavra? Que o senhor falou, se você pecasse, pode vir para o culto a si mesmo. Deixa eu te falar uma verdade. Muitos irmãos têm vencido o pecado lá, ouvindo uma voz. Não é porque você errou que você deixou de ser filho amado. Esse cara, ele era muito viciado nas bebidas. Ele foi para o culto bêbado 2 vezes. Na terceira, mas o amor de Deus parece que entrou dentro dele assim, rasgou ele. Nunca mais ele colocou uma gota de álcool dentro da boca. Porque ele dizia e diz. Ele diz assim, pastor, eu fiquei tão constrangido com o amor de Deus, que eu não tenho coragem de beber mais. Porque o amor de Deus nos constrange e arrebenta com o pecado. Você sabe? Eu estou insistindo um pouquinho porque eu tenho tanta convicção do que eu estou te dizendo nessa manhã, que isso aqui vai revolucionar o seu ministério. Até então você tem permanecido, mas ouvindo vozes erradas. Até então você queria até desistir, porque você estava liderando, ouvindo vozes que não era a voz de Deus. A voz de Deus é suave. Aprendi uma coisa com o pastor Luiz, ele nunca toma uma decisão abrupta. Se um vendedor chega para ele e fala, Luiz, é o seguinte, sabe aquele terreno do lado da videira, o dono está vendendo, e ele está vendendo barato, e é só até aqui 10 minutos. Ele falou, não é de Deus. Não compro nada assim. Só compro quando as coisas estão tranquilas. Quando a voz é tranquila. Tem que ser rápido. Para que tem que ser? A voz de Deus é tranquila. É suave. Tranquila, é suave. Agora, presta atenção numa coisa. Muitos estão tentando parar no ministério, chutar o pau da barraca, porque eles acham que Deus está os cortando
Porque eles não estão frutificando. Eu acho que Deus está me cortando, pastor. Porque eu não estou frutificando. Ah, é? Então vamos para João, no capítulo 15, no versículo 2. E aqui eu vou te mostrar algo que eu também nunca tinha visto. E Deus me mostrou. João, capítulo 15, no versículo 20, capítulo 15, no versículo 2. Olha só o que diz o texto. Você está sentindo bem aqui, irmão? Como é que diz a música? É aqui. É aqui. É lá na sua célula que você sente bem. É no seu discipulado que você sente bem. É na comunhão dos irmãos que você sente bem. É aqui que nós nos sentimos muito bem. Eu estou cantando essa música o tempo todo. João, no capítulo 15. Olha só. Alguns estão achando que Deus está os cortando porque parou de frutificar. O diabo sempre tenta nos levar para o fazer. Fazer sempre é a lei. O que eu vou fazer agora, meu pai? Eu estou com essa sensação no meu coração, irmãos, aqui agora. Estou te dizendo diante de Deus. Eu falei para o pastor Almir, bispo, eu vou ter muita coisa para falar. Ele falou, então eu vou lá, você já passar a palavra então. Porque eu vou ficar até 4. Acho que eles não estão sentindo bem mais não. O que eu estou te dizendo aqui agora é uma convicção no meu espírito que alguns estão achando que estão sendo cortados do ministério, da célula, porque a coisa não está rendendo mais. Mas será que é isso que Jesus estava querendo dizer mesmo no texto? Vamos lá? Vamos colocar aqui no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê, irmão? Corta. E eu vou te dizer, Deus vai te cortar hoje. Misericórdia, pastor, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Mas alguns têm um entendimento que é cortar mesmo, tirar fora. Mas se você tem a Bíblia, Oliver Trey, clique em cima dessa palavrinha corta. Irmão, você vai ficar chocado o que significa essa palavra. Cortar aqui, sabe o que significa? É levantar. Colocar de pé. Jogar nas costas de Jesus e levar com ele. Hoje o Senhor está cortando você. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te levantar. Para te colocar de pé. Para te limpar. E é aí que você vai arrebentar de crescer. Porque o Senhor não esmaga a cana que já está esmagada. Ele coloca de pé. Então o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, foi para te levantar, foi para te jogar nas costas, para te restaurar e começar um processo novo na sua vida, no seu ministério, na sua célula. E eu declaro, o Senhor está te cortando agora, o Senhor está te limpando agora, o Senhor está te levantando nessa manhã, o Senhor vai levantar o seu ânimo, o Senhor vai levantar a sua fé, a sua esperança, e nunca mais você vai ser o mesmo. O Senhor não tem prazer em tirar você do corpo. Como é que o Senhor, a voz que te diz, que te ama, te corta do corpo? Essa é a voz do vento, essa é a voz da tempestade, essa é a voz do terremoto, do fogo. O Senhor não quer tirar você do time. O Senhor quer te colocar em uma posição que você vai fazer gol toda hora, filho. Vai ganhar em todas as suas células. Sabe a impressão que o Senhor tem colocado no meu coração hoje? São impressões no Espírito. São marcas que o Senhor tem colocado nesse dia. Que o Senhor vai te levantar. O Senhor vai cortar você hoje do jeito dele. E cortar filhinho, você está muito prostradinho. Está na hora de levantar. Você está meio desanimadinho. Eu vou pegar você e eu vou levantar você. Vou levantar a sua cabeça. Você está muito assim. Hoje eu vou fazer assim com você. O diabo errou o tiro. O tiro saiu pela culatra.
E vou te falar, o Senhor, Ele está trabalhando os arranjos da maneira dEle. E de um dia para a noite, vai explodir a coisa na sua vida. Você sabe, quando os arranjos de Deus vêm, não tem como parar. Eu estou lembrando aqui agora do que aconteceu. Acho que foi na França. Você está na mídia até hoje, o noticiário, né? De uma criança pendurada na sacada de um prédio. Na França, é isso? Você lembra disso? E o menininho está lá, caindo. Aí um cara lá da África está lá andando na rua. Pobrinho, tadinho. Desesperado, sem comer nada. Está andando. E aí daqui a pouco ele ouve o tumulto, não sei o que, ele olha para cima, o menininho caindo. Irmão, 4 andares. O espírito Homem-Aranha tomou ele. E ele faz assim, ó. Tu. Pega, devolve o menino para a mãe. No mundo inteiro viu o que ele fez. A vida do cara mudou em 5 minutos. Daqui a pouco o cara está conversando com o presidente da França. Um emprego garantido como chefe do bombeiro. Sua vida vai mudar. E vai ser rápido. A sua igreja, pastor, escute o que eu estou te dizendo, vai crescer de um dia para a noite. Os arranjos de Deus. Daqui a pouco, irmão, eu vi o noticiário. Eu falei, só pode ser Deus nisso. É Deus que faz isso. E isso vai acontecer com os filhos de Deus. Vai acontecer com os filhos de Deus. O diabo que estava querendo cortar você. Mas o verdadeiro Deus que vai cortar você hoje. Talvez você chegou aqui hoje, está baixo. Ouvindo muitas vozes. Vozes. Que nenhuma Deus estava nela e não está. Eu te digo. Não ouça essa voz. Não ouça essa voz. O Senhor diz que Ele está falando com alguns homens aqui. Para de ouvir a voz do vento, do terremoto e do fogo. Ouça só aquilo que é suave. E o seu ministério vai continuar. Vai avançar. Deus nos trouxe aqui nesse dia para quietar o nosso coração. A pastora Luiz tem uma frase que diz: se algum dia você perder a paz, para e pega ela de volta. Só depois continua. Se você perdeu o senso de missão, de cumprimento de propósito, para tudo e pegue de volta a paz que você perdeu. Nenhum de nós temos que parar porque estamos ouvindo essas vozes. Nada. Sabe qual foi o problema de Saul? Porque ele ouviu a voz do povo. Sabe qual foi a vantagem de Davi? É que ele ouviu a voz de Deus. Saul, aonde ele deveria ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do povo, que não era a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, a voz do povo, ele perdeu o trono. Ele saiu da posição. Mas Davi, um simples pastor, ouviu a voz do Espírito. E aquele que não estava no trono, foi para o trono depois. Sabe por quê? Porque ouviu uma voz. Ouviu uma voz. Se nós ouvirmos a voz no começo, o meio e o fim será sobrenatural. Mas se nós não ouvirmos essa voz, a voz que diz: tu és meu filho amado, quem tem muito prazer, nós não vamos adiante.
Mas eu tive a outra impressão, e aqui eu vou começar para encerrar. Deus, como que nós fazemos para voltar a crescer? Eu quero voltar a crescer. Tem um cântico muito antigo que fala: quero ser como criança. Você lembra disso? Voltar a inocência. E acreditar em ti. Levante as suas mãos nessa manhã. Mas às vezes sou levado. Ouça a voz de Deus. Pode ficar sentado mesmo. Pela vontade de crescer. Você consegue levantar suas duas mãos para o Pai, mesmo sentado? Ouça a voz. Independente. Suas mãos erguidas, vai. E deixo de simplesmente crer. Lá do começo, sabe, irmãos, ouça a voz. As suas mãos levantadas, ouça essa Não voz. posso viver. Vai aumentando o tom da sua voz, vai. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Suas mãos levantadas. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Com as suas duas mãos para Ele nessa manhã ainda, esse início de tarde, com as suas mãos levantadas. Abraça-me. Levante as suas mãos. Abraça-me. Feche os seus olhos. Abraça-me. Suas mãos levantadas para o Pai. Com seus braços de amor. Consegue levantar suas duas mãos para o Pai? Vamos intensificar um pouquinho. Levante as suas mãos. Com seus braços de amor. A voz está ecoando dentro de você. Essa voz está ecoando dentro de você. Eu quero ser como criança. Hoje eu quero ser como criança. Eu quero ser como criança. Quero ser como criança. Vamos dizer isso nessa manhã, nessa Eu tarde. quero ser como criança. Agora levante a sua voz bem forte e diga isso. Te amo pelo que és. Voltar à inocência E acreditar. e acreditar em ti. Acreditar que somos amados. Mas às vezes sou Senhor levado pela vontade de crescer. Queridos, sentado como você está, prometo que eu vou ficar aqui, encerrar em 5 minutos. Mas eu tive a última impressão no meu espírito. Os irmãos podem ficar aqui. Eu tive a última impressão que o Senhor está fazendo algo nessa manhã, no nosso meio, nesse dia, nessa tarde, vai fazer até a noite e vai continuar assim todos os dias da nossa vida. Eu quero ler um texto com você, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Esses textos estão vindo assim, estão descendo como tela.
Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 1. Eu disse: pai, por quê? Ele disse: meu povo precisa estar onde eu estou. Depois ele disse: muitos estão estressados, desanimados, porque eles estão ouvindo a voz errada. A voz que vem do céu é uma voz mansa. E as vozes que eles têm escutado têm tirado eles da posição, têm gerado desânimo, apatia, vontade de desistir. Porque a voz sempre é negativa que você está ouvindo. Mas eu tive outra impressão quando Deus me mostrou esse texto. Olha só que coisa linda, irmãos. Você está se sentindo bem aqui? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Olha que coisa. Disseram os discípulos do profeta. Deveria ser o contrário. Deveria ter sido o profeta e não os discípulos. Sabe por quê? Porque aqui o profeta, ele tinha estagnado. Ele parou. Talvez, como muitos de nós, não queremos mais. Não estávamos querendo. Porque estava muito difícil, muito complicado. Mas a Bíblia diz que os discípulos do profeta, eles disseram para Eliseu. E o que eles falaram, irmãos? Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. E ele diz: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, olha que coisa, e construamos um lugar em que habitemos. Eu não sei se você está linkado comigo esse texto, mas a casa onde eles estavam ficou pequena. Não cabia mais gente. E os discípulos fizeram: Eliseu, eu acho que a gente precisa de um lugar maior. Irmãos, o que é isso aqui? É que os discípulos sonharam com um lugar maior. E a impressão que Deus falou comigo hoje, nessa manhã, é que nós paramos de crescer porque nós paramos de sonhar. E parece, eu tenho certeza que Deus está gerando em nosso coração uma necessidade de voltar a sonhar. Porque quem sonha, cresce, avança. Quem não sonha, estagna. Porque uma das características de alguém que sonha é que ele fala do sonho. Ele fala muito do sonho dele. Eu me lembro, o primeiro carro que eu tive, eu falava 24 horas no ouvido da minha mulher. 24 horas. Aquela coisa. Eu quero andar nele, eu quero comprar nele, eu quero andar. Eu sonhei, o tempo todo falando. Mas tem gente que parou de falar. Tem gente que parou de falar da igreja. Tem gente que parou de falar do discipulado. Tem gente que parou de falar de Deus. Tem gente que parou de falar da igreja que ele queria ter no futuro. Você sabe por que parou? Porque você parou de sonhar. Em algum momento, essa voz lá do vento, do trovão e lá do terremoto causou algum estrago. E a coisa ficou pequena. E o Senhor está nos levando a voltar a sonhar de novo. Irmão, eu tinha um sonho de maluco. Eu confesso que houve um tempo que eu parei de sonhar. Eu queria ganhar Salvador para Jesus. A voz do vento me dizia até ontem: se você ganhar uma quadra já está bom.
Mas nessa madrugada, o Senhor está restaurando os meus sonhos. Porque eu vou voltar a sonhar de novo. Eu já voltei a sonhar. E aí eu vou voltar a ser o Adean lá de 1900 antigamente. Que sonhava muito. Sonhava os sonhos de Deus. Porque o sonho é combustível para você continuar até você alcançar o propósito. Mas o diabo furou o tanque e o combustível vazou. Foi vazando. E aí o carro parou. E aí chega os discípulos e fala: Eliseu, você não acha que isso aqui está pequenininho não? Vamos construir algo maior para nós, Eliseu? Vamos descer lá na floresta. Vamos cada um corta uma árvore. Vamos construir algo maior, uma casa melhor, um quartinho melhor, porque está apertado demais essa cama aqui para dormir, está difícil demais. Quer dizer para você, sabe por quê? Porque o profeta parou de sonhar. Mas está na hora de voltar a sonhar de novo. Aquela célula irradiante, poderosa, a sonhar com a revelação da graça, do amor de Deus, do perdão dos nossos pecados, da justificação pela fé. Eu sou justo, eu quero sonhar com isso o tempo todo, eu quero sonhar, eu vou voltar a sonhar. Sabe a impressão que eu tive nessa manhã? É porque o diabo, com as vozes dele, impediu o sonho de muita gente. Porque ele não fala mais. E ele fala hoje num pesar da igreja. Nossa, rapaz, eu só vou porque eu tenho obrigação de ir, senão não ia não. E conferência, não, já está chato demais essa conferência. E aí o pastor Almir fica levando aquele cara chato dele lá de Salvador. Não vou mais não. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de falar de vida, de multiplicação, de poder de Deus? Porque essas vozes nos levou a ficar muito tempo lá fora, preocupado com o que comer, com vestir e o que beber. Há uns anos atrás eu falava de uma outra maneira no ministério. Falava com boca cheia. Mas depois parece que foi esvaziando a coisa. Foi ficando difícil. Parece que o povo não quer nada com Jesus. Vem no culto e falha 10. E aí o profeta cansa. Mas lembra, não nos cansemos de fazer o bem. A impressão que Deus colocou no meu espírito é: volte a sonhar de novo. Volte a sonhar de novo. E a história, se formos continuar lendo aqui, é muito bonita, poderosa. Os discípulos descem. Alguém pega emprestado um machado, está cortando a árvore, o machado cai. E o discípulo fala: ai, meu Senhor, era emprestado. Por isso que eu falo, não pega nada emprestado dos outros. Tome cuidado se você pega emprestado. Você sabe, machado naquela época era muito caro. E assim, para finalizar, essa aqui eu anotei. O Senhor nos trouxe aqui para virar o jogo da nossa liderança. O jogo da sua vida. Estamos nos 44 minutos do segundo tempo. E eu quero te falar 5 coisas só. Primeiro, não desista. Hebreus no capítulo 10, no versículo 39 diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Não desista. Segunda coisa para virar o jogo da sua liderança, da sua vida: seja aprovado nesse tempo, filho. Seja aprovado. Nesse tempo difícil, abrace a palavra de Deus e seja aprovado. Terceiro, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semearmos, certamente nós iremos colher. O que significa isso? Continue semeando. Fica firme. Porque o que você semeou, você vai colher. Fica firme. Continue semeando. Não para não. Dê trabalho para o diabo.
Porque até então o diabo está dando trabalho para você. Mas a partir de hoje eu sei que vai dar trabalho para ele. Se você puder projetar para me ajudar. Lamentações de Jeremias 3, no versículo 21. Para você virar o jogo da sua liderança, da sua vida hoje. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Hoje, o Senhor está te dizendo: traga à sua memória o que te dá esperança. E tem algo que nos dá esperança: ouvir a voz do Pai. Tu és meu filho amado, e eu estou satisfeito com você. Só isso vai te dar esperança para você prosseguir. E último lugar, hoje, nessa tarde, para virar o jogo da sua liderança, corra para Deus. Corra e abrace a mensagem do favor e da graça de Deus. Corra. Pule na presença dele. Porque vai começar um tempo novo a partir de hoje, diz o Senhor. Hoje começa um tempo novo. Eu não estou te dizendo para te impressionar. Eu até mudei a minha voz. Uma voz tranquila. E a voz tranquila está te dizendo. Não estou pregando nem gritando hoje. Vai começar um tempo novo na nossa vida. Fique de pé nessa tarde e esteja pronto para começar um tempo novo. É aqui que eu me sinto Sim, muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Sua mão lá em cima. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Suas palmas mais forte. É aqui que eu me sinto muito bem. Explodindo! Suas mãos lá em cima. Bem forte, vai, suas palmas lá. É aqui que eu me sinto muito bem. Se você se sente bem aqui, você faz assim, ó. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Som. Levante as suas mãos para o Pai nessa tarde. Mais alto que você puder. Enquanto os instrumentos tocam um pouquinho mais alto, continue com as suas mãos erguidas. Levante as suas mãos nessa hora. Amor maior, eu não conheço. O que eu preciso está em ti. Amor tão grande, amor sincero, ninguém jamais falou assim. Talvez ao dizer isso seja
Mas eu vou dizer assim mesmo, com suas mãos levantadas, seus olhos fechados. Talvez quando você veio para cá, quando você acordou hoje, e se a liderança para você tem sido muito difícil, tem sido um fardo, talvez você tenha compartilhado com as pessoas mais próximas a você, e você tem dito coisas que desanimou você, que está sendo muito difícil, a célula não é mais a mesma, a sua vida não é mais a mesma. Por que tem acontecido isso? Se você tem ouvido essas vozes do vento, do terremoto, do fogo, eu quero que você venha aqui para frente, porque vai acontecer uma explosão da voz de Deus dentro de você. Se você até então estava ouvindo essas vozes e elas estavam te atrapalhando a comunhão com o Senhor, a sua vida ministerial, o seu chamado, você estava desanimado, abatido, vem para cá, porque o céu começa, assim, o céu está começando a ter um movimento nessa hora. Há um movimento muito grande no céu para trazer a voz de Deus para a terra, para trazer a voz de Deus para a terra. Sai do seu lugar, vem para cá. Nós não vamos gastar muito tempo. Sabe, toda voz que não é a voz de Deus tem um único objetivo: paralisar você, abafar o seu chamado, impedir o seu crescimento. Mas a voz de Deus, ela vem para te levantar, para te animar, para recomeçar de novo. O céu começa a descer para cá, e o céu vai trabalhar aqui dentro nessa tarde por alguns minutos ainda. E ele vai trabalhar com uma voz mansa, suave, tranquila. Vem para cá. Enquanto nós começamos a cantar um cântico, a voz de Deus começa a falar dentro de você agora. Ela que vai falar. Vamos cantar. Sai do seu lugar. Se você achar um lugar aqui à frente, vem. Os pastores que estão aqui, primeiro você ouça a voz, aí depois você pode vir aqui para frente para nós orarmos. Amor tão grande, amor sincero. Os pastores que estão aqui, levante a sua mão também. Você precisa, como eu, ouvir a voz de Deus. Você é filho amado, querido. Você é amado, você é escolhido. E durante todo o seu ministério você vai ouvir essa voz. Tu és filho. Tu és filho. Antes de dizer pastor, você é filho amado. Você é amado, amado, amado. Amor sincero, ninguém jamais. Com as suas mãos levantadas, ouça a voz desse Pai. Ouça, 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 ouça. Ninguém me ama assim, não. Ninguém me ama assim, não. Ouça a voz. Eu tenho prazer em você, diz o Senhor. Eu estou te renovando agora, diz o Senhor.
Antes das suas obras, eu tenho prazer em você. Antes de qualquer coisa, eu tenho prazer em você. Eu não estou interessado nos seus frutos em primeira mão. Eu estou interessado no seu coração.